Viva o cinema brasileiro. Glauber Rocha, Leon Hirschman, Pedro de Andrade, Adhemar Gonzaga, Humberto Mauro. Senhor, eu faço parte de um jornal chamado Ritmo Alucinante. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa manifestação? Essa manifestação veio para defender a memória do cinema brasileiro, a memória histórica do Brasil. A memória brasileira está sendo extinguida como um projeto político. Estou aqui hoje numa manifestação contra o incêndio maligno que aconteceu no acervo da Cinemateca Brasileira. Pessoas se reuniram em vários cantos do país contra a queima de arquivos de registros históricos do cinema nacional. Já é um incêndio criminoso, não precisa nem tocar fogo, nem precisa riscar fósforo para dizer que o incêndio é criminoso. São documentos, latas de filmes, fitas e documentação histórica que não volta mais. Porque a gente teve o azar de pegar uma época em que a gente está sendo administrado por um governo que, obviamente, é anticultura. O que nós somos sem história? A história que é a substância de todo mundo, a substância do país. São cinzas, né? Você transformar a memória em cinzas. No meu caso, que sou documentarista também, cineasta, é tudo muito doloroso, porque é uma parte da sua família que está indo. Eu me sinto mutilado. É de chorar. A sensação que eu tive foi quando eu soube e vi as imagens, assim, como se tivesse me quebrado as pernas, sabe? É muito triste a gente perceber que os nossos patrimônios estão sendo abandonados e a população acaba não valorizando isso justamente por um governo que incentiva essa destruição, né? E quem é que vai estar aí? Quem vai estar aí? Vai estar aí as grandes figuras da memória. Quem tu Hernani Hepner, por exemplo, é o maior exemplo disso. Acredito que vou encontrar aqui os cineastas que sempre vieram aí. Mestre, olha só. Ainda existe gente nesse país. Essa figura. Sabe, e a cultura, ela incomoda porque ela transforma. E a cultura gera emprego, gente. As pessoas acham que cultura não gera emprego, cultura gera emprego. Você abre sua cabeça, é outra coisa. Estou cansado de ver a cultura ser assassinada, destruída, desprezada por ignorantes boçais, nazifascistas, nazi-genocidas e toda essa canalhada que está no governo e no Congresso também. Quero fora Bolsonaro e que a gente conserte as coisas. Eu não acho que a gente tem mais nada pra consertar. A gente destrói tudo e recomeça. Pode ser. Não, peraí, com calma, né? Com carinho. Eu acho que nós estamos atravessando um grande pesadelo histórico, humano, em decorrência cultural e artístico também. E que não adianta trocar os líderes, temos que mudar o sistema, mostrar para eles que eles não são donos do povo. Eu estou cansado de ser escravo do sistema, pois somos todos escravos desse sistema que não foi criado por nós, foi imposto e foi plantado na cabeça como se fosse uma democracia. Não é uma democracia, é um sistema colonialista que persiste de ignorantes, pessoas sem formações que se acham que são donas do país. E isso nós não podemos admitir. Coisas físicas, assim, não precisa queimar a Cinemateca. Não, queimar Pode só destruir a gente estátua do Borba Gato, aí dá pra gente queimar. Agora a Cinemateca não. Cinemateca tem que preservar. Imaginando só, isso não vai acontecer, mas se vocês pudessem queimar uma estátua no Rio de Janeiro, qual seria? Não posso. Por que não vai acontecer? Além da destruição dos acervos, o Museu Nacional foi queimado. O mar está ali em pé, mas o mar é o quê? O Museu da Manhã é uma estrutura oco, uma casca bonita, mas que não tem acervo nenhum. Cara, então eu tava pensando nisso. Eu não sei das estátuas. Qual estátua você queimaria? Aqui, o Monumento dos Pracinhas. Gente, o Monumento dos Pracinhas está aqui. É só a gente ir na hora do parabéns, a gente acende. Pronto. Olha só. Acende o quê? O monumento. Deixa comprar, a gente tem.
Eu acho muito mais coerente. Getúlio Vargas é boa, hein? E é eco-friendly. E o cinema, ele tem essa proposta de trazer histórias, aproximar pessoas que talvez geograficamente ou fisicamente jamais fossem se conhecer, mas que através do cinema elas têm acesso, né, e contato com outras culturas. Foi eu que inventei a música lá, ó. Eu até esqueci a música, mas os caras sabem. Eu que inventei a música pra aquela festa lá, ó. Qual música? Aí eu esqueci a música, eles sabem, eles estavam tocando hoje ali, ó. Foi eu que ganhei os 305 milhões de notas de 100, soltei a telecena. E também joguei uma telecena premiada lá no quartel do exército lá, ó. E peguei a farda, a bona do exército, devolvi isso tudo. E dei a bucha de maconha pra eles. Ó, primeiro a Princesa Isabel, depois Getúlio Vargas. Tudo bem, eu aceito. Tô marcada. Por favor, Eu não digo que eu quero que eles morram, porque senão vão me dizer que eu sou terrorista, mas eu quero que eles desapareçam e que eles sejam amaldiçoados por 5 gerações e que os descendentes tenham vergonha de usar o nome desses canalhas. É só isso que eu quero. Tem a ver profundamente com os valores dessas pessoas, sabe? Tanto a cultura popular, tô falando até de tradição oral, como cinema, o teatro. Como foi o Museu Nacional, como foi de certa maneira o apagamento dos dados do CNPq, como está sendo esse incêndio. Todo mundo está gritando há mais de um ano, porque sabe que isso ia acontecer, tinha tudo para acontecer. Você precisa estar controlando temperatura e umidade, não é só ar-condicionado, é um material sensível. Não dá para ser tratado como, sei lá o quê, um monte de pedra. Cara, quando você perde algum tipo de acervo e você tem um envolvimento direto com esse tipo de trabalho, é como se cravasse uma estaca no seu coração, quer dizer, é uma morte em vida. Mas nesse caso da Cinemateca Brasileira, as coisas são tão mais dramáticas pelo alcance, pelo volume de material e porque era um material que não tem como substituir. Porque às vezes você perde um filme, mas se perdeu o negativo tem uma cópia, se perdeu a cópia tem um internegativo, você tem isso numa outra instituição, etc. Mas quando é documentação única, ela não está digitalizada, ela cobre 60 anos da história do cinema brasileiro e não tem de jeito nenhum como você repor aquilo, perdeu. Você acabou com uma parte da história do cinema brasileiro que não pode ser reposta de maneira nenhuma. Então é como se você destruísse completamente alguma coisa que ficou ali durante anos, décadas, séculos e de repente some da paisagem e você não tem mais a menor ideia de que aquilo existiu ali há um certo tempo. Então é um vazio, é uma lacuna, é um buraco, é algo que você nem consegue exprimir direito, porque o que você vai fazer? Você simplesmente senta, chora, depois você xinga, depois você fica com raiva, depois você quer destruir alguma coisa porque, enfim, não tem sentido o que aconteceu, mas no final das contas você se dá conta de que, assim, perdeu algo que é insubstituível. Hoje no Brasil, quem pensa, quem estuda, quem pesquisa é cada vez mais enxotado.
tratado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. É a imbecilidade triunfante. Essa frase é do Euclides da Cunha, parece que foi escrita ontem. Os imbecis triunfantes tomaram o poder através de um golpe que estrupou a nossa jovem democracia. Quando a gente está falando em questões de Estado e de governo, realmente fica um pouco difícil. Agora, no meu país e nas pessoas que nele habitam, eu tenho que ter esperança, senão eu não tava nem aqui. Entendeu? E daqui a pouco tô fumando uma coisa ali, ó. Eu vou até jogar essa seda fora lá. Valeu, mano. Tem algum recado aí pra dar além desse? Ah, eu só quero que esses caras me peçam esquema pra ser baseado em nada. Aí vão lá conversar lá, ó. Não, esse é o depoimento, tô pegando o depoimento da galera aqui na praça. O que você quer saber de mim? Não, é só isso, você tem esperança no teu país? Tá aí no Iraque. Sou iraquiano. Eu e aquela menina de tatuagem. E nós vamos viajar, você tem que pagar a passagem nossa, ó. Você tinha entrevistado nós lá. A mídia dominante imbeciliza o povo e alimenta o monstro do neofascismo tropical. Temos que lutar com muita força. É uma guerra mesmo declarada. É um projeto de governo, o massacre da cultura e da educação e das artes. Nós já estamos entrando na lista das espécies ameaçadas de extinção. E aí vamos poder construir um país mais harmônico, mais sensível, onde a arte vai conduzir os caminhos, onde o cinema, a poesia, a pintura vão comandar os caminhos da civilização. É isso que eu faço, é por isso que eu luto, é por isso que eu acredito. Não sou acoplado a nenhum sistema vicioso. O que a gente não pode esquecer é que o Brasil é um dos 5 maiores mercados audiovisuais do planeta. E esse é um dos mercados mais lucrativos e poderosos, seja economicamente, seja culturalmente. Então, abdicar de mão disso é rastejar para um colonialismo contemporâneo estúpido, sem sentido, onde a gente está destruindo empregos, está destruindo propriedade intelectual, está destruindo riqueza brasileira. Então, assim, não é só a Cinemateca, a gente está queimando um potencial econômico, político, social e cultural que é gigante. O ato que aconteceu hoje aqui na Cinemateca é um ato extremamente importante porque foi uma iniciativa dos cineastas, não foi uma iniciativa dos preservadores audiovisuais. Os cineastas se solidarizaram, se manifestaram, se apresentaram e isso, de alguma maneira, revela um fato novo. Eles, de fato, perceberam a importância de uma instituição como uma Cinemateca, de um acervo fílmico e documental, de uma perspectiva de terem suas próprias trajetórias apagadas pela inação, pela omissão, pelo projeto deliberado de destruição, etc. Eu quero que a juventude, que vocês tenham espaço. E num ritmo alucinante eu acabo meu discurso dizendo: fora as canalhas! É a nova geração que vai trazer a memória novamente. A memória não se queima, a memória se constrói. Podem queimar os museus nacionais, podem queimar a Cinemateca, mas não perderá. Foram-se os anéis e ficaram-se os dedos. Ah, pode ser analógico, pode ser em VHS, pode ser em qualquer Super 8. Pode ser em digital. Se essa geração tiver isso tudo em mãos, ela pode dar continuidade à história, que é a partir desse instrumento. O instrumento que temos, o olho, o cine-olho, olho. Ela vai surgindo do fato. Cada ponto eu trago uma coisa, você traz outra e todos vão trazendo e se une num uma grande bricolagem. Enquanto você vê assim, está tudo grande, está tudo sendo registrado. Você pegando a fala de um homem da rua, de uma pessoa, de um profissional, de um morador de rua, de uma prostituta, qualquer elemento cidadão da cidade. Você é o cidadão da cidade.
Você é um elemento da transformação, da memória, da história, de tudo que vai continuar para a humanidade. Então você dê continuidade a isso. E assim caminha a humanidade. Eu vou na Lapa. Ah, mas pouquinho. tu vai ficar aí no centro? Não, vou ficar um pouquinho bebendo aquela minha cachaçinha que eu gosto de beber.